Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Por Trás do Quadro, um podcast que traz histórias, realidades e desafios de quem vive na educação. Eu sou a Fernanda da Rocha e esse é o nosso primeiro episódio. Esse podcast ele faz parte de um trabalho da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, na matéria de seminário, com o tema Saúde Mental. Nosso objetivo é abrir um espaço de conversa para a gente falar desse assunto abertamente, que é um assunto muito importante dentro das escolas, porém muito pouco falado. A ideia de abordar a saúde mental, ela surgiu porque eu, Fernanda da Rocha, a Andri e a Rô, que não estão aqui na entrevista, porém elas estão no backstage, estão aqui com a gente também. Nós três trabalhamos na área da educação e nós vemos o quão importante é falar sobre a saúde emocional dos professores. E para começar essa conversa de forma especial, convidamos uma professora com uma trajetória maravilhosa, linda, que já foi docente e também já trabalhou como na parte da gestão e agora que é recém-aposentada, mas segue com um olhar muito atento para a educação. Professora, seja muito bem-vinda ao Por Trás do Quadro, é uma grande alegria, uma honra enorme ter você aqui com a gente. Particularmente, né, trabalhei com a Romy, posso assim chamá-la? E a Romy foi uma gestora incrível, consegui trabalhar com ela há pouco tempo, trabalhamos na mesma unidade, porém tive o prazer de tê-la como professora da minha filha. Então seja muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada pelo convite, né? Fiquei bastante honrada. Boa noite, né? A todos aí também. A Romy, a gente conversando, né? E ela também fez pedagogia pela UDESC, né? Romy, se puder contar pra gente um pouquinho mais sobre a tua trajetória, do teu magistério, das suas especializações, que não são poucas. Fica à vontade. Então, boa noite novamente a todos que estão aí assistindo. Meu nome é Romilda Meister. Eu, como você falou, né, me formei pela UDESC, que era uma turma piloto, assim, era uma das primeiras que foi implementada, até tinha aquela polêmica de ensino à distância, não servia para muito, não aprendia nada, né? Então a gente sofreu um pouco ali, sabe? Até se na prefeitura iam aceitar o certificado, porque eles diziam, né, que o ensino à distância não valia. Mas graças a Deus deu tudo certo. Demorou um pouco mais, deu quase 5 anos que a gente fez, sabe? Sempre foi esticando um pouco, assim, os trâmites burocráticos, que nem eu falei, era uma piloto, né? E a gente não tinha prédio, então a gente foi assim, primeiro na Univille, daí depois numa sala ali no Colégio São Bento, até que foi, digamos assim, acabou aquela primeira sala na UDESC, que é hoje lá na Vila Centenário, né? O resto estava tudo construindo ainda, só tinha umas 3 salas prontas, e ali a gente foi, que daí era semipresencial, uma vez na semana a gente ia até lá, sabe? Daí a gente tinha, né, os nossos monitores, lá no caso o professor, né, que cuidava, era a professora Adalberto, de matemática, que era o nosso tutor. E a gente foi, e tinha provas, né, cada apostila, que nós tínhamos apostilas, né, as disciplinas em si. E foi assim bem legal. E o teu magistério e as suas especializações, eu vi que você também foi gestora por um bom tempo, né? Em quanto tempo você foi na sua gestão e você atuou em mais unidades ou você foi só em uma unidade? Como que foi essa parte de gestão para você, né? A gestão foi assim, sempre quando vem a gente pensa, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Então a primeira experiência que eu tive foi no PEN Criança Feliz como diretora, só que não tinha coordenadora, não tinha secretária, né? Nossa! Então foi assim, uma sobrecarga muito grande. Já tinha uma diretora lá, daí acabou desistindo e eu assumi, mas foi uma experiência legal, assim. Só que
que você rebola, porque se falta na cozinha você vai, se falta, né? Você vai, se falta na sala você vai em tudo. E o seu trabalho fica acumulando, daí às noites você E o faz. psicológico como não fica, né? Sim, é bem assim, agravante. Agora já está um pouco mais suave, porque agora já tem as coordenadoras, tem algumas escolas que tem secretária, né? E tem escolas que infantil ainda não. Tem 2 coordenadoras, às vezes depende da quantidade de alunos, né? Isso. Tem 2. Isso já melhorou para quem era gestor. Porque como fazer o trabalho de qualidade de gestor, você tem que abranger todos os trabalhos da unidade. Então, foi assim, bem desafiador. Depois, minha outra experiência como gestora foi lá no Antigo Itério, daí eu já fui coordenadora, orientadora, coordenadora, né? Daí a Simone como direção, a gente tinha uma parceria muito boa, sabe? As ideias batiam, quando uma não tinha ideia, a outra tinha, então foi assim. Foi desafiador também, porque foi bem na pandemia, né? Então, foi complicado porque ali eu senti o quão o professor precisa de apoio. Porque tinha gente que não tinha nem WhatsApp, daí tinha aquela polêmica que não era nem para ter o WhatsApp na escola, para não misturar a questão administrativa com os pais, né, mandando WhatsApp toda hora, né. Então também foi assim, bem aquele início das tecnologias que o pai tinha acesso, a comunicação direta com a escola, antes era tudo, né, por bilhetes, eu tinha que fazer bilhetes, caderno. Então também foi uma transição, então eu já peguei essa transição aí também. Teve aquela que o diretor era só diretor, não tinha coordenador, que depois teve, e daí a pandemia, que ali foi bem complicado, porque a gente tinha que fazer, como eu era orientadora, isso você tinha que dar ideia para o professor, você tinha que ensinar ele a usar a tecnologia. A CEMEG aqui teve que fazer, né, vários cursos rápidos, de ontem para hoje, né, de uso da tecnologia. Porque os pais cobravam, e agora como é que vai ficar ensino? Como é que meu filho agora vai passar? Uma pressão. Porque era para ter 3 meses, né? Foi um ano, né? Então era para ser assim a princípio, não, 3 meses volta ao normal. Sim. Passou-se mais um ano, né? E daí começou ainda híbrido, né? Que era, nem todos os alunos iam para a escola. Então foi assim a pandemia, assim, bem. Você teve que pegar o professor lá pela mão, ajudar. Eu tive que ir até em casa do professor para ajudar a instalar o WhatsApp, ensinar a fazer os videozinhos, né, nas tecnologias, porque eles tinham que gravar. Ah, mas a educação infantil tinha que ser, instalar no sistema, a educação infantil também tinha que ter os seus. Claro que não ia passar conteúdo, ficar falando, mas a contação de história, a música, atividades, né, que seriam enviadas, explicar. Então foi assim que ali eu vi realmente, até coloquei aqui bem, né, na questão da pandemia, assim, que foi ali que eu percebi assim, que a educação inclusiva de direitos também servia para o professor. Porque ele também tinha que ser incluso, ele tinha lá os seus direitos. Então, foi bem desafiador, assim, sabe? Eu, assim, na pandemia eu achei que tudo ia desmoronar. A educação ia desmoronar, né? Mas foi um marco, assim, bem revelador, vou dizer assim, né? Eu acho que para todos nós, né? Eu sei que como mãe de aluno, posso dizer assim, né? Nessa época eu não trabalhava na pandemia, mas, meu Deus, nós como pais também ficamos perdidos, né? E, claro, a gente tinha ainda o apoio de, né, mandar, de ser também, tinha essa cobrança, mas eu acredito que não tanto quanto dos professores, né? Por causa do quadro, a gente está trazendo essa saúde mental dos professores, você como já foi gestora, já foi docente, já entrou em sala. Então você tem uma rotatividade muito grande dentro do sistema educacional. E foi maravilhoso trazer você porque é um combo completo para nós aqui.
Ao longo da tua trajetória como docente, gestora e já aposentada, o que mais mudou na forma como a escola lida com a saúde mental dos professores? E na tua visão, o que ainda precisa mudar que esse cuidado seja realmente efetivo? É que nem eu falei, a pandemia veio para piorar o que já estava balançando. Depois da pandemia, então, as exigências tecnológicas, o professor sem preparo, sem curso, sem tempo e sem apoio às vezes, porque um curso de meia hora não vai te formar, não vai te habilitar assim para você ser expert naquela área. Daí também assim, significou assim criar laço, porque antes o que era assim, a diretora na sua função, coordenador na sua função e professor na sua função, todos tiveram que se unir. Então ali começou a melhorar um pouco as relações. Isso dependendo do gestor também vou falar, porque nem eu tenho uma trajetória bem grande, né? Então eu vou dizer, a CEMED também às vezes tem ali os seus limites orçamentários principalmente, que eu vou colocar, que ela até gostaria de fazer mais, mas não consegue. E piora dentro da unidade. Se aquele gestor não consegue ser aberto, por exemplo, se não consegue chegar no professor, porque eu sempre digo, né, uma coisa assim que não tem como eu ensinar bem sem eu estar bem. O professor vai cumprir a sua carga horária, ele vai cumprir a sua carga horária, ele vai lá, ele vai ministrar aulas, mas com que qualidade? Exatamente. Pelo que eu li assim de vocês, a gente busca a qualidade também do ensino fluir. Né? Nós não queremos só cumprir horário, cumprir o burocrático do sistema educacional. A gente quer fazer com que aquele aluno seja 10 e ele saia 10. Não ele saia 7. A gente procura sempre 10, mas Sim. a criança, nós, a educação infantil, a criança é integral. Ela não pode só sair das fraldas e saber falar e correr. Ela tem que saber se socializar, ela tem que respeitar o amigo que está na sala, elas têm que saber conviver em grupo, e é isso que a gente busca. E bem interessante isso que você falou, né, Romy? Porque a maioria, né, da educação infantil ali, que a gente trabalha, que agora você não mais, né, mas que nós três do grupo trabalhamos, integral, como você falou, e a gente passa muitas vezes mais tempo com essa criança do que os próprios pais dela em casa, né? Às vezes, correria do trabalho, chega, toma banho, come alguma coisinha e dorme. No outro dia, essa criança vai estar lá, né? Então, a gente precisa estar bem para essa criança. O que a gente pode fazer com ela dentro da sala de aula, né? Isso é muito importante também. E como você falou, a gente precisa estar bem para poder fazer o bem para ela, né? Agora olhando para sua própria vivência, né? O que você sentiu que mais impactou na sua saúde mental ao longo da carreira? E hoje, com essa bagagem toda que você tem, como você acredita que nós poderíamos cuidar melhor do emocional dos professores dentro da escola? Olha, eu vou dizer assim, né, de toda essa minha, assim, as dificuldades enfrentadas no ambiente escolar, né? Uma das coisas muito grandes. Daí tem ali, ela não se limita assim, eu vou dizer, só a falta de estrutura física, ou de recursos pedagógicos, né? O maior desafio está no cansaço emocional, na sobrecarga, invisível a muitos olhos. Eles acham que, principalmente a educação infantil, tem aquela fala, vocês cansam, vocês só brincam. Não fazem nada. Vocês brincam, criança só brinca. Não faz nada, né? Você joga uns brinquedos ali, tá tudo certo. Tem muito ainda enraizada essa ideia de que o professor de educação infantil só brinca. Mas qual que é o eixo norteador da criança? É um brincar e um interagir. É esses dois eixos que a gente pega e transforma em ensino-aprendizagem para a criança. Porque não tem outra forma uma criança pequena. É através das interações e através do brincar.
o mundo do faz de conta para ele vira verdade. Sim. É muita coisa que acontece lá na história ele leva para a sua vida. Uma carga assim, emocional bastante, né? Ele leva tudo para a sua vida. Então é ali que a gente vai trabalhando, né? O sistema de ensino, né? No caso, assim, ele leva, assim, às vezes, colegas a sobrecarga. E é ali que eu senti, não só como gestora, mas como companheira, se você trabalhou comigo lá, você sabe, quando as colegas, elas tinham, assim, como é que eu vou dizer, aquela... Eles conseguiam chegar em mim, eles tinham assim uma base assim, que nem muitos falavam, de coração mesmo. Uma abertura, eles tinham uma abertura como você, né? Sim, não sei se viu, mas precisava uma coisa, queria uma ideia, estava tudo ali, e é isso que precisa. Uma equipe, né? O sistema educacional não é feito por uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. É por uma equipe e tudo tem que funcionar. Desde lá, a faxineira, a cozinheira, né? A professora, o diretor, todas têm que estar unidas. E é ali que melhora o ensino. E se dentro da unidade não tiver essa cooperatividade de todos, esse olhar sensível, porque o outro não está bem hoje, o que eu posso fazer, ir lá, dar um abraço, pegar pela mão, dar uma sugestão, é ali que está o foco, eu acredito, assim, da saúde mental do professor. Sim. E a gente aqui falando dos professores também, né? Mas assim, no geral, né? Todos os lugares são assim, né? Ah, eu faço melhor que você, ou eu posso fazer isso, você não pode fazer isso. Uma disputa, né? E não só na parte de professores, da saúde mental de professores, mas como um todo a gente tem que se unir, né? Não é eu ser melhor que você. Ei, o que a gente pode fazer junto? Como que a gente pode melhorar, né? Não existe melhor, eu sou melhor, você é pior. Eu faço de uma forma, você faz de outra forma. Às vezes a estratégia que eu uso alcança um maior número, né, de pessoas ou uma melhor qualidade daquela atividade feita. Até teve assim, na minha trajetória, uma atendente que dizia assim, eles vêm aqui perguntar, você dá as ideias, e eles vão lá e fazem, não dizem que foi você que disse. Isso tem muito. Tem, não tem? Tem bastante. E o que eu respondi? Você copiou a minha ideia. Não, mas sabe o que eu respondi? Não, eles vinham perguntar pra mim. Sim. Eles, você pode fazer isso, naquele projeto lá e tal. Mas se você fica dando ideia, depois eles fazem. Eu nunca escutei eles falar que foi você. Porque ela estava lá em sala, ela escutava, não sabia, né? Eu olhei para aquela, né, atendente e disse assim, atendente no caso ali é auxiliar. Eu disse assim, mas eu não faço isso para agradecer aquele professor. Eu estou olhando as crianças que vão entender. É elas que me chamam. Elas que vão ser beneficiadas. Porque eu vou dizer qualquer coisa para você e você vai lá e faz qualquer coisa para aquelas crianças. Eu vou tentar te dar uma ótima ideia, porque o meu foco é sempre a criança. Sempre foi e sempre vai ser a criança. Sim. Às vezes até antes de mim, porque a gente vem de casa, não tem como separar certas coisas. Entrou na escola, esquece. Você pode tentar, mas lá dentro não vai ser. Então eu sempre fui lá e tentei dar o melhor, da melhor forma possível, ir lá para aquelas crianças que eu penso. Eu ajudo o meu colega não pensando na recompensa. E é isso que toda a equipe tem que saber. E tem que fazer. Nunca pensar assim, eu vou fazer melhor. Todos vamos fazer. Porque se uma unidade é reconhecida por uma atividade X, um evento X, no caso nosso, essa deu uma repercussão bem grande no município, né? O que vai engrandecer? Vai engrandecer só aquele professor ou só aquela diretora? Não, a unidade em si. E outras unidades vão se espelhar, mas é uma boa ideia, vamos fazer também, vai funcionar. E ali cria-se uma rede, e quando vê o município como está acontecendo, até vindo mais premiações para o município,
Porque a educação vai se elevando. E eu posso dizer assim, apesar de falhas, porque todo sistema tem as falhas, né? Eu posso dizer assim que a educação de São Bento do Sul está bem, está melhorando. Só que tem um porém em algumas unidades. O professor doente. Aí vai sobrecarregando. Porque às vezes, em vez de eu atender uma turma, eu vou ter que trazer outra turma para mim. Em vez de eu ter 18 crianças, eu tenho 35, 36. Eu acho que isso é uma das causas. E daí o meu espaço, às vezes até a minha atividade, tudo bem, mas o meu espaço não foi feito para 30 crianças. Foi feito para 18 no máximo, que é aqui no caso maternal 2, que a gente fala. Então tem que olhar assim, não é só aquele professor que está sobrecarregado, né? Aí o sistema falha. Mas o que tem que buscar assim, eu acredito assim, que tem que ser assim, um apoio institucional. Porque eu já vi professores da CPL, assim, no sistema educacional tinha psicólogo, mas para aluno. Eu ficava professor, não entendia professor. Aí o professor, eu, particularmente, já fui psicólogo. Já tive um colega minha psicóloga e me atendeu num momento de crise. Que eu tive por causa das minhas crianças. Eu tive por causa de falta de compreendimento da gestão. Então, mas eu procurei ajuda. Como eu procurei ajuda, aquilo não afetou o meu trabalho. Afetou o meu emocional, mas não o meu trabalho. Então, se eu tivesse talvez um institucional, um apoio mais, né, institucional, do sistema educacional, no caso nosso CENER aqui, que tem um olhar mais assim, afetuoso e atento para esse professor que está ali. Sim, era até isso que eu ia te perguntar agora, que se você, né, acompanhou profissionais da tua unidade, ou você conhece profissionais que adoeceram por causa da saúde emocional, dessa pressão que o professor sofre. E na tua opinião, é difícil falar abertamente sobre saúde mental? Você acha ainda? Olha, eu vou dizer que é difícil falar, porque na unidade, se às vezes a gente percebe aquele professor que está em desequilíbrio, é louca, tá louca, é bipolar, etc., que estão falando, estão taxando, e não estão vendo que se você já está em desequilíbrio emocional, eu vou te chamar de louco, você vai melhorar. A pessoa vai pôr na cabeça dela que acha que ela está ficando louca. E eu já tive colegas minhas que disseram, eu não nasci para isso aqui. E saíram. Simplesmente outro dia não vieram mais. Por quê? Porque eles acharam que era uma coisa lá com as crianças. Brincar, né? Brincar com as crianças, isso. Depois eles foram ver porque a realidade do chão da sala de aula é bem diferente. Por trás, Só quem está lá, é que nem eu falei, né? É aquela questão invisível. Que só quem está lá dentro sabe, sente e vê. E se eu não fazer nada, aquilo vai piorando. E já tive pessoas, né, colegas que já tentou tirar até a vida, que você também, né, conhece. Por quê? Por causa de um sistema que não tem aquele olhar mais atento. Não adianta querer só mudar, só ver de cima. Né? Eu tenho que começar lá da base e conseguir esse espaço. Eu tenho que ser ouvida e compreendida. Não adianta ser só ouvida. Ouvida muita gente é, mas compreendida. E a ética. Um ponto que eu vou achar X assim é a questão de ética. Sabe, eu me abro com você e peço, mas por favor, né, tal e tal. Agora eu vou lá e falo aquela quando eu vi, o que era 5 palavras virou 10 na
chega ao extremo, aquele extremo que já está gritando com todo mundo, porque quando uma pessoa grita, porque já está, como a gente diz, a gota d'água já está espirrando para fora, né? E quando vazar, muitas vezes, para alguns é o fim. Já presenciei pessoas que acabaram, na minha colega de instituição que acabou se matando mesmo. Não só por aquilo, claro que Tudo engloba, né? Engloba muita coisa. a minha vida pessoal também tem. Sim. Aquelas questões da minha saúde mental, que às vezes faz, como a gente fala, né, faz da formiga um elefante, às vezes não é tanto, mas na cabeça de quem está doente é. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Eu não posso olhar o outro com a saúde que eu tenho. Tem que ter aquele entendimento. Que você fala uma coisa que eu posso pensar assim, meu Deus, para mim tem escapar isso. O que ela está pensando? Mas é que eu estou bem. Então, na minha cabeça, aquele problema é a formiga. Mas para você já é o elefante. É também isso que nós temos que ver. E você acha, assim, ajuda, que, né, igual você falou do sistema, o que você daria, assim, de ideias que podem ajudar uma profissional da educação a cuidar do seu emocional dentro e fora da base da unidade escolar? O que você daria, assim, com essa tua trajetória que você tem, da experiência vivida, né? O que essa profissional poderia fazer? Aonde ela poderia procurar? O que ela poderia procurar? Se tiver condições financeiras, ajuda particular. Psicólogo, psiquiatra, não é médico maluco, é para te ajudar. Muitos dizem, meu Deus, vai no psiquiatra que já está louco. Não, eu estou começando às vezes. Porque aquela pessoa é aberta, de preferência alguém que não tem muito, não conhece você lá. Tem que ser alguém diferente. Tanto é que a ética do psicólogo é assim, se eu te conheço, não vai confundir. Ou se eu vou atender você, que nem já aconteceu, duas pessoas da minha família sem querer o psicólogo, só eu atendo um, o outro não. Porque, né, as ideias, anseios, um do outro, como é que você vai defender esse e vai defender o outro? Então tem que ser assim, se eu tiver uma questão orçamentária, que se a educação também for valorizada, vai ajudar. O professor vai ter condições, Sim. né, de procurar uma ajuda particular. Ou também ter, que nem muitas cidades, eu já vi, eles têm as reuniões mensais, feito nas unidades. Só que em São Bento não tem, como vou dizer por egoísta, porque se é convocado uma reunião, vai ter que ser fora do horário de trabalho. Aí tem que já ver se o sistema vai conseguir suprir. Mas eu já conheço em outros, né? Que tem uma escola e tal, eles fazem essas reuniões mensais para dizer um para o outro o que na unidade não está funcionando, o que está desagradando, o que poderia ser feito para melhorar, para progredir. E funciona. Porque daí todo mundo está sabendo, e todo mundo vai procurar melhorar aquilo que está em decadência, vou dizer assim, né? Que está angustiando a unidade. E ali é uma forminha, né? Se eu estou bem ali, tudo vai bem. E abertura, né, que como você disse, dos gestores, dos próprios gestores, né? Porque a gente vê muito, né? Eu particularmente, você também já presenciou provavelmente, é só um cargo, né? Eu só estou no cargo. Mas esse cargo de direção é muito importante, porque além da gestão, você também precisa dar essa abertura para o profissional que te procura, igual você falou da ética, né? Talvez orientar esse funcionário a procurar uma ajuda. Hoje em dia a gente também tem o CRAS, né? Que também é gratuito, que
você pode procurar ajuda, tem psicólogos lá. Você ainda acha que realmente é difícil falar sobre saúde mental dos professores? É difícil porque tem uns que já aceitam, eu estou doente. Mas até chegar nesse ponto, Aceitação. é a aceitação de que eu estou precisando de ajuda e é melhor eu ir agora do que chegar ao extremo. Que é a aceitação da pessoa e a aceitação do grupo. Que nem você falou, por que não procurar no sistema de saúde do município e ver lá? A fila é grande, né? Mas uma hora acontece. Você não vai ser professor só esse ano. Exato. Ano que vem isso também vai ser assim. Uma das coisas também que vivenciando, né, na parte da educação, até converso sempre com as meninas, a falta de profissionais, né, juntar a turma, né, que são coisas que muita gente não vê. E voltando ali a questão daquela você falou de ideias, o que fazer, às vezes eu também acho que teria que ter uma avaliação psicológica dos gestores que assumem essas unidades. Com certeza. Com certeza. Sabe? E nessas reuniões, que nem eu falei, de propor uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, na disponibilidade do grupo também, Sim. às vezes fazer sem a direção e coordenação. Alguém da instituição de ensino, o CEMED, no caso aqui, ir lá e ouvir. Mas ouvir e ter ética. Não adianta ouvir e depois ir lá e passar tudo para o diretor. As paradas Daí, pedagógicas também, né? daí o diretor vai achar assim que tá falando pelas costas. Não é falando pelas costas, é que às vezes eu só me sinto bem e não estar na presença. E não é reclamar, é colocar pontos positivos e negativos. Não é ser fofoca, que já é uma coisa dela. Totalmente ao contrário, né? É pontos positivos, negativos e o que pode ser feito. E faz, assim como ele também faz, né? A CEMEG faz com o diretor e coordenador sem os membros que estão Sim. no lugar. Então eu acho que isso aí seria legal para eles fazerem um levantamento e ver aonde precisa uma interferência. E em questão dos pais, né? Como você falou ali, a gente vê muito isso, bastante. E os gestores às vezes indo a favor dos pais contra os professores, em vez de explicar certas situações, né? Isso a gente vê muito também. Não sei se você já presenciou isso também, né? Porque, claro, o gestor tem que orientar, né? Tem que ver, igual você falou, tem que ver os dois, tem que ser gentil, tem que ver os dois lados. Mas muitos pais, né, que a gente fala, chegam com 4 ou 5 pedras na mão, que a gente nem sabe o que aconteceu, né? Esse pai você tem que levar pela borda, nunca bater de frente. Eu sei por experiência própria. Só que eu, né, a minha companheira, no caso da gestão, a gente sempre teve assim em mente. Nós queremos ser uma boa diretora, não uma diretora boazinha. Ser uma boa diretora é uma coisa, uma diretora boazinha é outra coisa. Então, tanto isso vale para pais quanto para os colegas profissionais da sala. Você tem que explicar, vai acontecer dessa forma, por isso, por isso. Não só chegar e dizer só, vai acontecer isso porque a CEMEG quer. Vai ter que fazer isso porque eu estou falando. Sabe? Eu já escutei. Mas por que? Porque precisa fazer. Isso não é resposta de uma gestão. Então a gestão tem que ser preparada. Tem que ter curso para gestores, eu acho. Aí eu vejo, aí eu aprendo. Não vou aprender isso. Eu tenho que fazer, tenho que colocar um perfil de gestor. Isso está faltando. Qual é o perfil de gestor que eu quero para o meu município? Prefeito, de educação, e falando sobre a saúde mental, a gente um caso de saúde mental, né, bem grande, porque ela era uma excelente gestora e estava sozinha, pegou plantão, pegou a festa das tradições, teve um dia lá que chegou a faltar 11 profissionais, desistiu, mas ela soube parar, né, não consigo mais,
até nesse ponto que eu consigo chegar. E infelizmente a gente acaba perdendo pessoas, né? Por falta de profissionais. Assim aconteceu com muitos professores que ingressaram na educação infantil. Quando viram que não tinha apoio, muitos pularam fora. Tinham muitos muito bons, que preferiu ir para outra área, porque viu que ali ele ficava doente. Sim. Né? Porque é sobrecarga do que deveria ser. Sim. Porque para tudo funcionar tem que ser cada um sua função. Sim. Ter 3 funções simultâneas. Romy, deixa eu te perguntar, e para nós, futuros pedagogos, o que você falaria, a mensagem que você deixaria pra gente? Não desista. Essa é a mensagem que eu coloco, não desista. Por quê? O sistema não vai dar conta de formar, de aperfeiçoar vocês no outro nível. Vocês estão fazendo pedagogia agora. Eu já fiz. Eu fiz pedagogia quando eu já era casada, eu tinha uma filha de 4 meses. Quando eu comecei pedagogia, porque eu não tive oportunidade antes, tanto financeira, né, familiar, que eu venho de família humilde, né, então, depois que eu casei, tinha 4 meses a minha filha, tinha que deixar a casa da minha irmã e, porque como eu falei, era sempre presencial, uma vez por semana eu tinha que ir lá, às vezes 2, dependendo de semana de prova, mas assim, ó, eu fiz a pedagogia por 30 anos, eu fiz também. Vocês são novinhas, né? Eu fiz com 30. Eu sempre tive sensei, magistério e também fiz depois de casar. Eram 4 anos de magistério, 400 e pouco, 460 horas, né, de estágio que a gente tinha que fazer, e era prático também, não era só assistido. Então, ó, fiz magistério, eu fiz a pedagogia, eu fiz 2 especializações, né? Esqueci de falar lá no início, né? A primeira, educação infantil, a segunda, porque eu queria muito contribuir com outras pessoas assim, maiores, orientação, coordenação, gestão, fui lá e fiz outra. E sempre foi o meu sonho ser mestre. E quando eu fui fazer semestre, eu já tinha lá nos 50, estava no meio século. Fiz mestrado, né, em ciências da educação. Aqui tá caro, tá? Fiz fora, nos Estados Unidos. Mas fui procurando. Aonde me alcançava financeira, né? Eu consegui fazer. E se eu desistisse? Não tem. E outra coisa eu vou falar. Aperfeiçoamento. Estudo, dediquem às vezes. Tem tantos cursos, tantas palestras. A mídia hoje está ali para te ajudar em tudo. Antigamente para você, nossa, você tinha que criar tudo. Criar lá do teu cérebro, porque você só tinha aqueles mesmos livros na escola. Hoje em dia, hoje é uma coisa, amanhã já tem outra que já está renovada. Então o que eu digo para vocês é vocês não pararem. Vocês buscarem aperfeiçoamento, nem que seja particular, porque tem muita coisa, como eu falei, de graça. Nem tudo que eu vou me aperfeiçoar eu preciso pagar. Porque tem professores que também por fora. Por quê? O sistema não me dá só a parada pedagógica que você sabe, às vezes, que mídia se encontra. Mas essa parada mídia vai falar do que eu já sei. Eu sempre tive assim. E na minha ideia, eu sempre vou aprender uma coisa, ou o que eu posso fazer ou o que eu não devo fazer. Então, né, digamos que aquela palestra que eu vá não foi muito boa, não foi muito feliz, de encontro com os meus ideais, porque para você ela pode ser boa, para mim não, né? Ou para mim é boa, para você não. Isso depende muito do conhecimento que eu tenho, e para mim ter conhecimento eu tenho que correr atrás e me aperfeiçoar. Sabe? Não ficar parado. Se você olhar lá, você viu o meu currículo, né, para você, né? Vários cursos, fui para Joinville, né? Fiz cursos aqui, não precisava mais. Ano passado eu estava me aposentando.
eu já sabia que eu ia me aposentar. Mas eu fiz. Por quê? Porque eu quero dar o melhor para minha criança. E como eu vou dar o melhor para essa criança, para as minhas crianças, né? Se eu não me aperfeiçoar. E não espere do sistema tudo. Porque o sistema não dá conta, ele é falho. Ele não vai dar conta de formar você 100%. Ele vai ajudar de vez em quando, às vezes até quando é obrigado. No caso do Fundeb, nós temos, né, tantas e tantas formações por ano, se não é perdido vaga, essas nós temos. E as outras, eu tenho que correr atrás, você tem que correr atrás. Não desista. É isso que eu falo. Não desista. Tire tempo, às vezes, não precisa ser todo dia, né? Se você pesquisar lá uma palestra de 1 hora, você aprende muito, muito mesmo. E tem alguns recursos até você faz agora, quando você pode, né? Então não é horário X. Isso que é o bom da tecnologia hoje em dia. Quando eu tenho aquele tempo, eu tiro aquele tempo, eu vou lá e faço. Assisto, aprendo, anoto e tento aplicar. Porque também não adianta só escutar, eu preciso aplicar. As minhas crianças amam. Musicalização. Sim, nossa, é maravilhoso. Se vocês olharem a minha voz, eu não tenho voz de cantora, não. As minhas filhas até dizem que é de tacar uma rachada. Mas o que importa é a minha intencionalidade. Tudo que você faz tem que ter intencionalidade. E para isso eu tenho que estar preparado. E se eu não me aperfeiçoar, eu não tenho preparo. Eu não posso, por favor, nunca faça qualquer coisa. Que nem eu sempre tenho, então, né, a fala do Mário Sérgio Cortella, que lá na escola onde eu estava, todo mundo sabia, né? Fazer o seu melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É isso que eu digo. Né? E procure estar bem. Eu só ensino bem se eu estou bem. E procure ajuda. Eu vou dizer, não se caia. Não tenha vergonha, vão me chamar de louca, de louca. Chame, não tem que saber o que o outro vai falar. Pouco me importa. O problema é eu estar aqui bem. Minha educação é essa. Eu sempre coloco, né? Eu olho para trás assim com gratidão, tudo que eu sofri, os desafios me fizeram crescer, né? Melhorar eu como pessoa, eu acho que eu melhorei muito do que eu era, né? E a docência me ensinou assim que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Porque quando alguém me passa uma ideia, é que nem aquela, né? Uma ideia compartilhada, ela não me diminui, ela aumenta 100%. Não adianta eu ficar com uma ideia genial só para mim. E é por isso que eu gosto da mídia, né? Internet, YouTube, tudo a gente aprende. Por quê? Porque eles também ensinam quando eu quero. Sim. Você tem que ir atrás também, né? Você tem que querer. Toda a aprendizagem só acontece, que nem eu falei lá do EAD, que eles achavam que, sim, que não valia de nada. Hoje em dia, né, ensino à distância porque está em auge. Por quê? Porque atinge o maior número de pessoas que querem aprender. Quantas pessoas na minha época queriam fazer a faculdade, queriam fazer o mestrado? Não consegui. Olha, meu mestrado eu fiz nos Estados Unidos, mas fiz daqui. Não precisei ir até lá. Que legal. Então, é isso que eu digo. Quando eu quero, a partir do momento que você quer, as coisas acontecem. Porque para mim querer, eu tenho que fazer. Só querer, tem que correr atrás. Sim. É fácil? Não. Mas é gratificante. É gratificante aquela criança que você encontra no mercado e diz: ai, tu ferrou! E começa a cantar a música. Já aconteceu comigo. Né? Começar a cantar a música lá. Puxar, meter o pesado. Oi, ferrou! Oi. Ah, fora da escola eu não sou professora. Para adulto não, mas para criança eu sou. Bebê, Bom, Mi, não existe. eu quero agradecer de coração por você ter topado o nosso primeiro episódio do Por Trás do Quadro.
gratidão muito enorme ter você aqui, ter trabalhado com você. Só quem trabalha com a Rumi pra saber. Ela é maravilhosa, não tem palavras. Alguns têm medo quando olham o meu tamanho e pensam assim. Mas aí quando ela abre a boquinha dela, daí a gente já vê que é só amor. Então, esse foi o nosso primeiro episódio por trás do quadro. Nos siga nas redes sociais, continue acompanhando nossas conversas sobre o que acontece além da louça. Até o próximo episódio.